dois times que devem brigar pelo acesso. Eu acho que é um tipo de jogo que se tira lições, né? E olhando para o mercado, quais lições que se tira do jogo de hoje? Deu para enxergar alguma carência, alguma lacuna que vocês vão atacar nesse mercado? E para o Mancini, em relação, a gente até conversou antes do jogo, né, da sua opção por mais um homem no meio campo, você falou que era por conta da estatura, né, do time do Novo Horizontino. Se você avalia que deu certo, que deu errado, em algum momento ali no intervalo você faz essa troca, né, ou volta ao que era antes. Qual é a avaliação que você faz dessa primeira tomada de ideia do primeiro tempo? Boa noite. Em relação à sua primeira pergunta, eu acho que nós fizemos realmente um grande jogo aqui hoje, as duas equipes. Na verdade, foi um jogo à altura da posição que as duas equipes estão dentro do campeonato, né? Nós acabamos de conversar isso lá dentro do vestiário, né? O professor frisou bastante que está orgulhoso com o quanto nós competimos, né? E perder também faz parte do processo, né? São 38 rodadas. A gente ficou com uma sensação de que dava para levar no mínimo, né, o ponto para casa, porque realmente o goleiro deles fez 2 ou 3 ali defesas importantes. Acho que se realmente não tivesse acontecido, nós estaríamos levando o ponto para casa. E em relação ao mercado, eu volto a dizer que nós estamos muito contentes com o elenco que nós temos, né? O Goiás se preparou muito, se planejou muito para essa Série B do Brasileiro, e não vejo necessidade, não vejo deficiência hoje dentro do grupo, só se for algo que realmente o mercado nos apresentar e muito especial. Vamos lá, boa noite a todos. Não tenha dúvida que o jogo foi muito em cima daquilo que duas equipes que estão no G4 mostraram já ao longo dessa competição, né? O Novo Horizontino acabou saindo na frente num lance de pênalti, e isso, de certa forma, não é que deu uma desmontada na nossa estratégia, mas fez com que eu tivesse que voltar para o segundo tempo diferente, né? Óbvio que o que nós queríamos era sair na frente para que nós tivéssemos o jogo na mão. Enfim, o segundo tempo foi um segundo tempo onde a equipe do Goiás jogou mais no campo ofensivo, teve várias oportunidades. A gente lamenta, logicamente, sempre que perde, mas a gente tem que reconhecer. O Novo Horizontino também fez um bom jogo, é uma boa equipe. O Goiás teve boas oportunidades que pararam nas defesas do Ayrton. A gente também não pode achar que todas as partidas serão favoráveis. Em algumas a gente vai ter um pouco mais um pouco mais de dificuldade, porque a Série B é assim, ela é extremamente difícil, e por isso é que ela é tão motivante, pelo fato de que nenhuma equipe é amplamente superior a nenhuma outra no campeonato. A gente tem visto aí jogos onde as equipes que estão momentaneamente lá embaixo têm dificultado muito para as outras equipes. Então nós temos que entender que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. A gente tem que retomar o caminho. Agora a gente fecha com a última rodada do primeiro turno em casa diante do Remo. A gente tem que fazer um bom jogo, buscar uma vitória para terminar bem e, logicamente, abrir o segundo turno aí com tudo. Beleza, vamos então agora com as perguntas de Goiânia. Vou direcionar as primeiras perguntas aqui para o professor. A primeira pergunta é do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Mancini, por que o Goiás foi tão apático em boa parte do jogo de hoje? Não vi o Goiás apático. Eu vi no primeiro tempo um jogo disputadíssimo, com muitos duelos, que é o que eu esperava da partida. Por isso a opção da gente entrar como nós entramos lá diante do Atlético Paranaense. Mas infelizmente a gente toma um gol num lance, e aí quando você precisa de um jogo um pouco mais ofensivo, aí eu tive que fazer as alterações, né? O futebol muitas vezes ele te dá boas oportunidades na partida, em outros são jogos mais amarrados, e hoje foi um jogo um pouco mais amarrado. Na segunda etapa, com as alterações, o Goiás foi bem superior ao Novo Horizontino, na minha visão, embora a gente estivesse dando ainda
alguns escapes à equipe da casa, mas nós tivemos um ótimo volume de jogo, com um time mais leve, que finalizou mais, que teve oportunidades, mas que infelizmente parou no goleiro Ayrton, né? Vamos agora refrescar a cabeça. A gente sabe que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Acho que o mais importante agora é a gente pensar no próximo jogo, sabendo que a gente sai diante de uma derrota para o segundo colocado ou para o terceiro. Aí é questão de saldo de gols ou de vitórias, eu não me lembro agora se é Novo Horizontino ou se é o Coritiba. O Novo Horizontino em terceiro hoje, mas com o mesmo número de pontos. São jogos difíceis mesmo, a gente não vai achar facilidade em todas as partidas, e infelizmente o campeonato é assim, motivante. A pergunta agora é do Angelo Costa, da Rádio Difusora. Boa noite, Mancini. Após a entrada do Moraes, o time cresceu de produção. Você entende que dessa maneira já não está na hora dele ser titular? Olha, eu vejo com bons olhos isso. O Moraes, em todas as vezes que ele teve a oportunidade de entrar ao longo da partida, ele melhorou a equipe, né? Óbvio que essa é uma decisão que nós não vamos tomar agora, a gente pode tomar ao longo da semana, porque nosso jogo diante do Remo é só na terça-feira que vem, mas ele luta com boas ferramentas. É um atleta técnico, um atleta ofensivo, que tem um jogo muito vistoso, e junto com outros atletas ele faz a nossa equipe evoluir em termos técnicos. Só para complementar aqui, professor, a gente é líder com 36, o Coritiba 34, é o segundo, mesmo número de pontos do Novo Horizontino. Aí entra a questão do saldo de gols, tá? Só para aí das vitórias, né? O Coritiba tem 10 e o Novo Horizontino tem 9, que é o primeiro critério. Vamos aqui agora a pergunta do Igor Bernardes, da Globo CBN. Mancini, a opção de entrar com 3 volantes deu certo contra o Atlético Paranaense, hoje não funcionou bem. O Goiás, inclusive, tomou o gol cedo. O que aconteceu de diferente nesse jogo? Tomar o gol. A gente bobeou num lance que é um lance difícil, porque há um desvio naquele atleta que estava sendo marcado pelo Tite, há um desvio na bola, o Messi acaba perdendo tempo, o Pablo Diego entra nas costas e acaba sofrendo pênalti. É difícil você tentar prever aquilo que vai acontecer num jogo de futebol, né? Nós sabemos que qualquer estratégia pode dar certo ou não a partir do momento em que a bola bate na trave e entra, ou bate na trave e sai. E aí, depois do jogo, obviamente que a gente enxerga todo o panorama. Mas antes de começar a partida, a gente tem que ir por aquilo que vem dando certo. Deu certo diante do Atlético Paranaense, hoje não deu certo porque o Ayrton fez 2 grandes defesas. Talvez a gente estivesse falando aqui de um empate ou até de uma vitória no segundo tempo, e aí a gente estaria falando de mais uma vitória do Goiás. Assim é o futebol, nós temos que entender. Hoje não deu certo a estratégia, que em outra partida acabou sendo ponto forte. Vamos aqui à pergunta do André Rodrigues, da Band News FM. Mancini, você teve a convicção que realmente foi pênalti do Messias em cima do Pablo Diego? E as alterações processadas no segundo tempo, deram o efeito que você esperava? As alterações deram o efeito, sim. O nosso time ficou bem mais leve, mais insinuante, um time que chegou com uma facilidade muito maior na área do Novo Horizontino. Óbvio que a gente necessitava do resultado, então isso também faz com que o atleta, muitas vezes, ele se exponha defensivamente para jogar, mas a gente precisava disso. O intuito ali era exatamente chegar ao empate. E sobre o lance do Messi com o Pablo Diego, é um lance difícil, eu já tentei ver até no vídeo. É um lance onde me dá a impressão que o Pablo Diego diminui a velocidade. O Messi é um atleta forte, um atleta que vinha por trás, e ali é difícil mesmo, não é um lance fácil. Eu até gostaria que o Messi naquele lance tivesse tentado recuar para que desse ao atacante a chance de finalizar, porque o Tadeu estava em cima do lance já. Mas enfim, ele me disse agora no vestiário que tentou fazer isso, mas que infelizmente pela velocidade que estava acabou chocando contra o atleta, o que ocasionou o pênalti.
Ok, agora vamos às perguntas direcionadas aqui aos colegas de Goiânia. Para o Lucas Andrino, diretor de futebol, só para posicionar o microfone, o nosso também. Não, tá beleza, pode deixar. Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Lucas, como você avalia o desempenho do Benítez até o momento? A contratação está rendendo o esperado? Benítez é um atleta que foi contratado para uma função muito específica, né? Um jogador extremamente inteligente, cerebral, e eu tenho certeza que o professor Mancini vai conseguir utilizá-lo nos momentos que ele entender que são momentos que beneficiam as características do Benítez, e com certeza vai ser um atleta que vai nos ajudar aí ao longo das próximas 20 rodadas, que o campeonato tem bastante rodada pela frente. A pergunta agora é do André Rodrigues, da Band News FM. Andrino, atualizando o torcedor, alguma negociação em andamento para chegada ou saída de jogadores? Não tem nenhuma negociação em andamento sobre chegada de atletas. Saída, é óbvio que quando alguns atletas não estejam tendo a minutagem que eles desejam, né, volta e meia, um ou outro agente acaba tentando movimentar o ativo no mercado. Então eu não posso dizer que não vai ter nenhuma saída, mas chegada não tem nada no nosso radar agora, né? A gente está acompanhando bastante o mercado, mas só se aparecer algo muito, muito relevante mesmo. Vamos aqui à pergunta do Igor Bernardes, que é da Globo CBN. A pergunta agora é do Igor Bernardes, da Globo CBN. Andrino, como está a situação daquela partida contra o Atlético? Que é aquela derrota na Serrinha, aquela questão lá do cartão. Tem alguma atualização? Qual a expectativa de conseguir anular aquele jogo? Na verdade, o Goiás impetrou as medidas judiciais que são cabíveis, mas eu não tive ainda nenhum feedback do nosso jurídico, que é o departamento que acompanha, né? Com certeza, assim que tiver algum tipo de andamento nisso, nós vamos comunicar ao nosso torcedor. Para finalizar aqui a entrevista coletiva, o Odilon Costa, da Rádio Difusora. Andrino, tem alguma premiação diferenciada para o Goiás ser campeão e uma outra premiação para ficar entre os 4? Goiás tem, esse é um ponto, mas o Goiás tem premiação todos os jogos, né? Foi feito um estudo interno por todos nós, sentei com o Conselho de Administração, que foi, e com o Leonardo Pacheco, que é o nosso diretor executivo. Todos nós construímos a premiação, de uma forma com que ela existisse ao longo do campeonato, né? O acesso é o principal objetivo, então essa premiação jogo a jogo, ela contempla o acesso, e óbvio que a hora que a gente estiver, se Deus quiser, disputando o título, nós vamos sentar novamente e vamos discutir algo pensando no título. A gente está finalizando a coletiva, de repente faltou alguma coisa, mas assim que você queira falar, o Andrino? Não, eu só queria, o último jogo nosso agora finaliza o turno. Eu acho que é importante a gente lotar a Serrinha, né? O nosso torcedor tem sido imprescindível, né? Principalmente dentro de casa. Eu acho que é um jogo importante para a gente finalizar o primeiro turno líder, e a presença do nosso torcedor para um jogo difícil como esse, mais um time que está brigando pelo G4, a presença deles é imprescindível. A TV Goiás